Minha gente, tudo bom com vocês? Bom, vamos para mais uma aula continuando o que a gente viu na semana passada sobre o Brasil republicano, certo? Para fazer uma breve retomada, na semana passada a gente estava discutindo algumas questões mais conceituais, filosóficas do Brasil republicano, né, sobre a origem da República no Brasil, percebendo que a República aqui foi instalada de maneira extremamente impopular, antipovo, elitista e por muitas vezes até antidemocrática, né? O que faz a nossa república ser muitas vezes uma antirrepública, né? Então a gente passou por uma série de questões ao longo da história republicana do Brasil, que começa em 1889, né, que mostram como a nossa república é falha, como a nossa república e a nossa democracia ainda tem muito feijão com cuscuz para comer para ser uma república forte, uma democracia forte. Então, na aula passada, através de alguns exemplos, como a revolta da vacina, a revolta de Canudos e a própria proclamação da República, a gente viu como esse novo regime foi implantado no Brasil em bases populares muito fracas, né? Foi uma república sem povo, né? Uma república que deveria ser um governo do povo, pelo povo e para o povo, mas no Brasil foi um governo sem povo, né? O que explica, historicamente falando, o porquê do brasileiro ser tão desinteressado em política, achar que política não serve para nada, né? E isso leva ao estado de apatia geral que o Brasil está vivendo hoje, né? Um momento extremamente delicado, democraticamente falando, e o Brasil está apático, né? Porque o povo brasileiro foi desde muito cedo alijado do seu papel político, né? O povo brasileiro foi escorraçado mesmo da vida pública e não participar ativamente da política. Bom, hoje a gente continua essas discussões sobre o Brasil republicano e vamos ver algumas características da chamada República Velha, né? A República Velha é a fase da história republicana que vai da proclamação de 1889 até a Revolução de 1930, né? Que fez com que Getúlio Vargas assumisse o poder. A Revolução de 30 ela é um marco, assim, divisor na história republicana do Brasil, porque é ela que vai acabar com um fenômeno que deu a base de sustentação à chamada República Velha, que é o fenômeno do coronelismo, do clientelismo, né, e o voto de cabresto, né. O fim disso gerou o fim da República Oligárquica, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Bom, a República, como eu falei, foi proclamada em 1889, e os dois primeiros governos republicanos no Brasil foram governos militares, né? O governo de Deodoro da Fonseca e o governo do Marechal Floriano Peixoto. O governo de Floriano Peixoto ainda teve uma tentativa de participação popular, mas sem muito sucesso. Até que o terceiro presidente, né, foi um presidente civil, o presidente Prudente de Moraes, certo? Então, a partir de Prudente de Moraes até a ditadura militar dos anos 60, o Brasil foi governado por uma elite civil, mas sempre por uma elite oligárquica, uma elite geralmente nessa época ligada ao agronegócio, uma elite proprietária de terras. Isso vai ser fundamental para a caracterização da república oligárquica, porque esse poder da República, a presidência da República e, por consequência, o poder nos estados e até nos municípios, vai ter muito a ver com essa característica de uma república das oligarquias. Porque na presidência da República vão se alternar presidentes ligados ao Partido Republicano de São Paulo e ao Partido Republicano de Minas Gerais, né? O que leva a República Velha a ser aplicada da República do Café com Leite, porque o Partido Republicano do Estado de São Paulo tem a sua maioria de membros ligados ao agronegócio do café e em Minas Gerais ao agronegócio do leite, né? Então, a alternância de poderes na República Velha se deu entre Minas e São Paulo, políticos mineiros ou políticos paulistanos, ou políticos que foram apoiados por um desses partidos, como, por exemplo, o presidente Epitácio Pessoa, que era nascido na Paraíba, mas ligado ao Partido Republicano Mineiro. Somente dois presidentes não foram ligados a São Paulo, Minas Gerais, nesse período, certo? Então,
foi, um deles foi Nilo Peçanha, o outro eu vou lembrar já já quem foi. Bom, então, essa alternância de poder entre São Paulo e entre Minas Gerais, ela só foi possível graças a um grande acordo nacional, né, que foi realizado no governo de Campos Salles, o quarto presidente, segundo civil, né, que é a chamada política dos governadores ou política dos estados, né. Isso é um grande pacto que faz com que, que fazia com que o presidente da República não tivesse oposição forte na Câmara, né, no Senado, no Congresso. Os governadores, por sua vez, não sofreriam oposição nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas, certo? E como é que isso funcionava? Localmente, nos municípios, principalmente no interior, nos interiores, né, as eleições eram diretamente tuteladas, controladas, muitas vezes fraudadas, certo? E quem controlava essas eleições no âmbito dos municípios, nos interiores, eram os chamados coronéis, né? Que eram grandes proprietários de terra e com um grande poder político naquela localidade. A partir da prática do clientelismo e do mandonismo, né, eles garantiam que as eleições resultassem em candidatos ao Senado e à Câmara que não fizessem oposição ao presidente e as assembleias legislativas que não fizessem oposição ao governador. Quando eu falo práticas de clientelismo e mandonismo, né, clientelismo, em ciência política, são práticas de troca de favores, certo? No caso do Brasil republicano, esses grandes coronéis, né, nos interiores, eles forçavam a população a votar em troca de alguns benefícios, um emprego, né, uma vaga no hospital, proteção, um pedaço de terra, certo? E em troca, isso também é chamado de apadrinhamento, né? E em troca, esses apadrinhados políticos votariam no candidato que o coronel quisesse, certo? E essas práticas autoritárias são chamadas no Brasil de mandonismo. Então, mandonismo, coronelismo, clientelismo são conceitos que andam de mãos dadas na história do Brasil republicano. E tudo isso tem muito a ver com esse poder das oligarquias no Brasil republicano. Então, repito, quem são essas oligarquias? Grandes proprietários rurais. De onde? Geralmente Rio e São Paulo, que ocupava a presidência da República e os altos cargos lá na capital federal, que era o Rio de Janeiro. Tá? Para isso acontecer, havia um pacto para garantir que o presidente não sofresse oposição nas câmaras federais e os governadores também não sofressem oposição nas assembleias legislativas, ok? Então, para isso funcionar, existia esse pacto e existiam as eleições manipuladas, as eleições tuteladas e o chamado voto de cabresto, né? O voto não era secreto, né? E se o cara acabasse não votando no candidato que o seu coronel queria, ele podia sofrer sanções, né? Que iam desde uma perda de emprego ou até levar uma surra dos capangas ou até a morte mesmo. Então, as eleições na República, na República Velha, eram eventos extremamente violentos, conturbados, fraudulentos, e isso explica aquilo que eu estava falando na aula passada, do porquê tão pouca gente ia votar, em especial nos grandes centros urbanos. Na capital federal, por exemplo, no Rio de Janeiro, menos de 5% da população apta a votar ia votar. Em termos de Brasil, o número é também semelhante, menos de 5%, certo? Lembrando que o voto não era universal, certo? O voto não era secreto e eram excluídos muita parte da população, como as mulheres, os analfabetos, homens menores de 21 anos, etc. e tal. Então, existia um número muito pequeno de pessoas aptas a votar no Brasil, né? E desse número muito pequeno, uma parcela ínfima ia para as eleições, né? Principalmente nos grandes centros urbanos. Nos grandes centros rurais, nas pequenas cidades rurais, nos interiores, a frequência nas eleições, nas urnas, era maior, justamente por conta da ameaça que esses grandes coronéis faziam para que a população, sob sua tutela, fosse votar. Então, era assim que funcionava o sistema eleitoral
do Brasil República, na chamada República Velha, 1889 até 1930, certo? Então, essa república ficou conhecida como a República do Café com Leite. Então, a República do Café com Leite foi esse acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal para que o presidente da República fosse escolhido entre políticos de São Paulo e Minas Gerais, né? Então, ele ora seria mineiro, ora paulista, ou, como no caso de Epitácio Pessoa, por exemplo, era um mineiro era um paraibano que era ligado ao Partido Republicano de Minas Gerais, certo? E, como foi dito, tem aí embaixo, esse nome desse acordo é referência a São Paulo, que é a grande produtora de café, e a Minas Gerais, grande produtora de leite. Para a gente entender, né, o porquê dessa política se estabeleceu durante a República, porque essas oligarquias eram tão poderosas e porque o povo era tão vulnerável, a gente tem que fazer um panorama rápido na situação social do Brasil, nesses primeiros anos de República, nas primeiras décadas da República, né, por exemplo. Então, por exemplo, no interior do Nordeste, graça, fome, miséria, né, a superexploração, trabalhos árduos, né, e esse poder muito forte dos coronéis, né. O Nordeste já era uma região que, desde as últimas 2, 3 décadas da monarquia, do Brasil Império, já estava em, eu não vou dizer decadência, mas estava diminuindo a sua posição no cenário político e econômico nacional, né? O eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais crescia muito, né? E os grandes centros do chamado Nordeste, como Pernambuco, Bahia e o Ceará, estavam caindo em relação à sua relevância política e econômica, certo? E isso fez com que os próprios olhos da administração pública, né, do governo central, se voltassem mais para o eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, e esquecesse um pouco o Nordeste e o Norte também. Então, por isso que a Primeira República é um período de muito empobrecimento político e econômico da região Nordeste, que durante o Brasil Império, o Nordeste era assim, o que se chama de Nordeste hoje era um grande centro econômico por conta do açúcar e um grande centro político, certo? E aqui no Nordeste e nos grandes interiores, como eu tinha falado, havia essa absoluta obediência ao chefe local, a figura do coronel. Outro grande problema social, em especial nos centros urbanos, por conta da concentração populacional, que é maior do que nos interiores, era a questão de saúde pública, né? Imagine, por exemplo, uma capital como Rio de Janeiro, muita gente, muitos escravos ou ex-escravos, muito ex-escravos, né? E um governo, uma prefeitura querendo embelezar a cidade. O que é que fizeram? Como eu falei na aula passada, expulsaram essas pessoas do centro do Rio e eles começaram a viver em favelas, em cortiços extremamente aglomerados. Isso era um cenário perfeito para o alastramento de doenças infecto-contagiosas, né? Não só doenças conhecidas, como gripes, por exemplo, né? Houve uma grande pandemia de gripe espanhola em 1918, no mundo inteiro, uma pandemia que durou anos, anos e anos, e era um vírus respiratório, como o coronavírus, né? E outras epidemias localizadas, como varíola, como malária, cólera em alguns lugares, enfim. Então, as aglomerações urbanas faziam com que a saúde pública fosse um grande problema, né? Não tínhamos muitos hospitais, tínhamos poucas faculdades de formação de médicos no país, né? Basicamente, a Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Medicina de São Paulo, tá? Então, a situação da saúde pública no país era muito séria, era muito precária, tá? Isso, então, tornava o povo ainda mais vulnerável. Já era um povo economicamente vulnerável, politicamente vulnerável e também sanitariamente vulnerável. E outra questão, né, que é importante se salientar em relação à Primeira República, né, a República Velha, é a questão social do trabalho, né? Assim, existiam muitos trabalhadores ociosos no mercado de trabalho, porque a gente está falando de um período pouco tempo depois da abolição da escravatura. Então, muitos escravos tornaram-se pessoas sem trabalho, né? Muitos conseguiam emprego, trabalho formal, outros não. Então, isso é uma época de
que se aumentou muito a informalidade do trabalho, né? Muitos engraxates nas ruas, vendedores, caixeiros viajantes, cabeleireiros, mas tudo muito informal e muito precário. Mas o Brasil também estava começando a se industrializar, então nos centros urbanos havia um nascimento de uma classe operária, né? E essa classe operária é que ao longo das décadas de 1910, 1920, vão organizar grandes greves, né, em protesto às suas condições de trabalho, jornadas altas, baixos salários, condições insalubres, né, de trabalho nas fábricas, nas empresas, nas indústrias, enfim, tá? E a situação do trabalhador rural não era muito diferente, tá? Eles não se organizavam em greve, né, por conta do poder dos coronéis, mas eram trabalhadores extremamente explorados, né? E se nos centros urbanos os salários pagos eram muito baixos, nos interiores existia muita gente vivendo em condições análogas à escravidão. Utilizava-se do chamado clientelismo, essa troca de favores, para manter trabalhadores ligados a essa oligarquia em troca de baixíssimos salários, ou às vezes nenhum salário, né? Recebiam comida, recebiam uma terrinha, uma casinha, mas nada de salário. Então, a questão do trabalho era muito delicada na Primeira República. Então, veja, né, pegando o mote da aula passada e essa discussão de agora, que a população brasileira, tirando das oligarquias, das grandes elites, era muito frágil, muito vulnerável, né, politicamente, economicamente, socialmente, sanitariamente. E essa população não tinha o direito de se manifestar, né, como deveria ser nas suas lutas políticas e através do voto, né? Bom, então aí eu explico um pouco o que vem a ser esse fenômeno do coronelismo, né, que é um fenômeno político eleitoral que ocorre na instância municipal ou regional. O poder político das oligarquias se sustentava no controle do voto da população rural e nas máquinas eleitorais. Então, aquilo que eu falei, as eleições, como o voto não era secreto, podia-se haver muita pressão para que se votasse naquele candidato que o poder local queria, né, que o coronel e seu grupo queria, né. E também existia muita fraude nas listas de qualificação eleitoral. O que são essas listas? São as listas que diziam quem estava apto e quem não estava apto a votar. Sei que nessas listas, que também era fraudada, parecia gente morta, né, no nome, e pessoas iam votar no lugar dessas pessoas mortas, né? A mesma pessoa ia votar mais de uma vez com nomes diferentes, enfim. Então as fraudes eram gigantes, né? E foi nesse sistema fraudulento e nada legítimo que a República Velha se sustentou, né? Que essa política do café com leite e esse grande acordo que era a política dos governadores acabou se sustentando. Então, a base da política do café com leite tinha nome, coronelismo, né? Na época, os coronéis, grandes latifundiários, tinham direito de formar suas milícias em propriedades e combater qualquer levante popular. Assim, trabalhadores e camponeses se viam subordinados ao poder militar e, sobretudo, ao poder político dos coronéis. Então, esse quadrinho resume tudo aquilo que eu falei agora sobre a situação da população, que era diretamente tutelada por esses coronéis, né, e o poder político e até, como vocês viram aí, militar, que esses coronéis possuíam, né. Coronéis, votos e fraudes, né. Vejam aí uma fraude, né, que tem uma mulher, que seria a soberania, um político amarrando um burrinho, um jegue. E esse burrinho, né, que tem o cabresto na cabeça, é o eleitor, né? Então, é uma charge perfeita para definir o chamado voto de cabresto, ou eleições de cabresto, né? Bom, mas, enfim, o que eu aponto nesse slide, vou começar a ler um pouquinho mais para frente, é que era a partir desse controle político que se garantiam os resultados eleitorais que se queria, né? Então, a exclusão política de parte da população e o poder desses coronéis é que caracterizavam a falsa democracia que o Brasil vivia nesse período. Falsa democracia por quê? Porque existia tinha a bandeira das eleições, as eleições acontecem, existe eleição no Brasil, o brasileiro está votando nessa época, mas votando como? Votando em quem? Votando por quê? Votando para quem, por quem, né? Então, era um falso verniz de democracia
né, que se existia, mas o que acontecia eram práticas políticas extremamente autoritárias, fraudulentas, corruptas e violentas, certo? E eu repito, esse tipo de cultura política típica dessa época permeia ainda muito hoje o imaginário popular em relação à política. É por isso que o brasileiro médio, repito, não gosta de política. Né? Para finalizar essa discussão, eu só vou relembrar aqui um pouco de alguns conflitos sociais que aconteceram na Primeira República, certo? Lembrem, na aula passada eu disse que uma parte da população que era excluída do poder de voto acabou se manifestando de outras formas, né, seus interesses políticos, suas convicções, suas barganhas, os seus interesses, né? E essas manifestações vieram a partir de grandes conflitos sociais que aconteceram pontualmente em alguns lugares do Brasil, né? Então, novamente eu destaco o cangaço, no interior do Nordeste, que era um movimento do chamado banditismo social, fazendo uma explicação bem tosca, é aquela história de dar o rico para tirar o pobre, né? Mas os cangaceiros muitas vezes eram utilizados pelos grandes coronéis, né, para fazer algum servicinho, uma troca de favores, né, exterminar um inimigo aqui, contra uma eleição acolá. Tá? Então, o cangaço não era uma coisa romântica, né, como foi a história de Robin Hood, não, beleza? Teve Canudos, na Bahia, e a revolta do Contestado, numa região entre o Rio Grande, entre Santa Catarina e o Paraná, ambos de característica messiânica, populações que viviam em situação rural bem precária, né, em condições nada semelhantes ao que se queria que fosse o Brasil republicano. Então, essas populações foram amargamente massacradas pelas tropas oficiais, pelo exército, principalmente Canudos, né? E Canudos ficou eternizado, teve a sorte de ficar eternizado nas páginas do livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Houve as grandes greves operárias, somente no Rio e em São Paulo, organizados pelos operários, pelos trabalhadores urbanos. E o que eu falei na aula passada, que para mim é o grande movimento dessa época, é a revolta da vacina, né, que é um conflito, um movimento espontâneo, né, que é resultado não apenas da campanha para vacinação contra a varíola, uma vacinação que seria obrigatória, mas representa a encheção de saco do povo carioca, né, da cidade do Rio de Janeiro, com uma série de medidas extremamente antipopulares que estavam se tomando, tudo em prol do embelezamento do Rio de Janeiro e das reformas urbanas do prefeito Pereira Passo. Então, o povo, depois disso tudo, ainda tinha que se vacinar obrigatoriamente, uma coisa que era um pouquíssimo conhecida na época, então o povo encheu o saco, foi para as ruas e o quebra-quebra foi geral e durou praticamente uma semana, certo? Não estão nesse mapa, mas a gente destaca ainda outros importantes movimentos, né? Como a revolta da Chibata, que também aconteceu no Rio de Janeiro. A revolta da Chibata foi a revolta de jovens militares da Marinha, né, contra os maltratos físicos, né, que eles recebiam dos seus superiores, né, em serviço, nos navios, etc. Né, e foi um movimento muito, como é que eu posso falar? Foi muito cruel com os seus manifestantes. A gente está falando de baixa patente versus os grandes comandantes, né, da Marinha, e até o Exército se meteu nisso, né? Mas, pelo menos, a revolta da Chibata levou a público, tornou público as agressões e os maus tratos que os soldados e os marinheiros de baixíssima patente, né, eles sofriam, principalmente os que eram negros e descendentes desses escravos. Eles fizeram maltratados demais, né? Chicote, chibata, era como se fosse uma extensão mesmo das práticas escravistas no interior da Marinha. Né? E outro movimento também de insatisfação da política foi o chamado tenentismo. Né? Tenentes também são militares jovens, né, de baixa patente, que marcharam em alguns lugares do Brasil reivindicando participação na política. Né? Até porque os militares eles estavam fora da política desde o governo do presidente Campos Salles. Né? Lembrando que os dois primeiros presidentes foram militares,
depois os militares saíram de cena, né, para os governos civis. E nesse governo civis, militar não tinha vez. Quem tinha vez era as oligarquias do agronegócio. Né? Então, os tenentes representam um apelo desses militares para chamar atenção. Né? Um apelo desses militares contra esse regime, né? Esse regime que a gente frisou nessa aula, né? E solicitando, também reivindicando participação política. Esse movimento do tenentismo, ele também vai se ligar um pouco à própria Revolução de 30, que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Que representa o tenentismo de um lado e a Revolução de outro, representa um grande estremecimento das bases políticas dessa República Velha, tá? Bom, então, com essa aula, eu queria só fazer essa reflexão, mais uma reflexão, né, sobre a República Brasileira, no sentido de mostrar as fragilidades, as contradições, né, e os problemas da República e da democracia brasileira no começo do século XX, né, coisa que se alastram até hoje, tá? E eu vou deixar junto com essa aula um texto de apoio para vocês, tá, no Google Classroom. É um texto de umas 30 páginas, mas é um grande resumão da Primeira República, certo? Se vocês quiserem se aprofundar em mais algum detalhe, nesse texto de apoio que eu vou deixar, vai ter coisas mais pontuais, mais detalhadas, certo? Então, na próxima aula, a gente continua a tratar algumas questões com relação a essa República de Bananas que se instalou no Brasil desde 1889, ok? Então, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, Google Classroom ou WhatsApp, ok? Beijos para vocês, bom fim de semana, abraços.